Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, Josué 6, a partir do verso 1. Nós estamos na campanha Somos Um, e para facilitar o nosso engajamento, para facilitar a nossa vida de oração, a nossa participação, nós dividimos essa campanha em 4 estações. Na primeira estação, nós estamos chamando da estação da fé, que é a estação que se encerrou neste mês de setembro, onde a palavra de ordem era a palavra acreditar. E a gente dizia que para você confiar numa pessoa, você precisa conhecer, se relacionar, você precisa encontrar, se relacionar, conhecer, e conhecendo então você consegue confiar. Com Deus é a mesma coisa, você tem um encontro com Deus, você vai conhecendo a Deus, você vai se relacionando com Ele, e você então descobre que Ele tem as melhores intenções para a sua vida. Você descobre que mesmo quando você não entende os caminhos dEle, você pode confiar no caráter e você se lança por completo nos braços dEle. Na segunda estação, a palavra de ordem é a palavra batalhar. Porque existe um momento, amados irmãos, que a gente precisa se levantar e batalhar. Existe um momento que eu e você precisamos arregaçar as nossas mangas. Existe um momento que eu e você precisamos de um pouco mais de energia e um pouco menos de contemplação para que nós vejamos as coisas ficando prontas. Existem coisas pelas quais eu orei, mas que Deus nunca respondeu positivamente para mim. Deixa eu dar um exemplo. Coisas que eu sei que você já orou também, e eu creio que Ele nunca fez isso por você. Você que tem filho e já teve bebê, alguma vez Deus já mandou um anjo para trocar a fralda do seu filho? Você é morto de cansado, pensando em dormir uma noite inteira. E aí você fala assim: Senhor, que essa criança hoje durma a noite inteira. Geralmente é nessa noite que ela acorda. E aí você ouve aquele chorinho, que quem não tem em casa costuma dizer é música para os ouvidos. Mas quem está cansado depois de um dia de trabalho, parece que os instrumentos estão desafinados. E aí você fala assim: Senhor, faça com que isso seja apenas uma ilusão. E o choro vai ficando mais forte. Senhor, manda um anjo. Não precisa nem ser Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus. Se tiver um Manuel aí, manda um Manuel. Qualquer anjo que termine com El para tocar a fralda. Tem coisa que você pode orar a noite inteira, não vai acontecer, porque são coisas que você precisa fazer. E essa fase é uma fase onde eu quero convidar você a entender que Deus deseja que eu e você, neste processo que estamos vivendo, nos disponhamos a lutar. Mas para que nós possamos lutar, é fundamental que nós aprendamos algumas coisas que estão aqui nesse texto de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, os seus reis e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver.
Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco neste tempo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, ele fala muito ao meu coração sobre o desafio de lutar. E a gente tem dito aqui, eu preciso repetir, que aquilo que nós queremos vivenciar durante a campanha não se resume à construção ou à ampliação de um templo. Não se resume à ampliação ou melhorias das salas lá de cima. O que nós queremos é que os princípios que a gente tem falado aqui, você consiga traduzir no seu dia a dia. Você amanhã no seu trabalho, que passou pela estação da fé, pela estação da confiança, seja lá o momento que você estiver atravessando, você possa declarar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Você possa declarar como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Você possa declarar como Davi: eu pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas nós queremos também que você, no seu dia a dia, entenda que Deus chamou você para lutar. Interessante que quando Davi foi lutar contra o gigante filisteu, ele foi no nome do Senhor. Mas quem botou o gigante no chão, irmãos, não foi outra coisa a não ser a pedrada que Davi mandou. É a barba. Fazer o quê? Não vou tirar, não. Não vou fazer isso que você obrigou seu marido a fazer. Então, falando nisso, eu amo você. Então tá bom. Quem derrubou... Irmãos, negócio, eu estou começando a achar que eu tenho toque. Eu vou usar esse microfone aqui. Obrigado, Tiago. Quem derrubou o gigante, irmãos, não foi a unção de Davi, não. Davi, ele quando desceu no vale, o gigante não olhou e falou assim: nossa, que unção, que presença, pá, caiu. Não foi isso, não. Quem derrubou o gigante não foram outras coisas a não ser as pedradas. E quando Davi mete a pedra, na sequência ele corre na direção do gigante, pega a espada e passa a faca no pescoço. Ou seja, caminhamos em nome do Senhor, mas o fato de caminharmos em nome do Senhor não anula, não nos isenta, não nos tira do cenário do combate. Caminharmos no nome do Senhor não faz com que nós sejamos meros espectadores daquilo que Deus está por fazer na minha vida, na sua família, na nossa igreja. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender pelo menos 3 coisas que estão nesse texto que eu quero deixar com você. A primeira coisa que me chama a atenção, observe o verso 1. O verso 1 diz assim: Jericó estava completamente fechada. Algumas versões dizem totalmente. Outras versões dizem rigorosamente. E o final do verso dizia: ninguém saía, ninguém entrava. Algumas das nossas mais expressivas vitórias são semeadas no solo da impossibilidade. Algumas das nossas mais expressivas conquistas são tratadas, são preparadas em circunstâncias onde as portas estão completamente, rigorosamente, totalmente fechadas. Sabe qual é a oração do meu coração? É que eu e você não olhemos para as portas fechadas e as usemos como desculpa para não avançarmos.
A minha oração é que eu e você não olhemos para as dificuldades e as usemos como desculpa para não vivermos tudo aquilo que Deus tem para que nós vivamos. Irmãos, nada é fácil. Diz para mim o que é fácil. O que é fácil? Diga para mim, se existe no mundo almoço grátis. Diga para mim, a gente às vezes olha uma família, né, os filhos tudo criado, fala assim, nossa, que coisa linda, que família bonita, agora vai lá perguntar o trabalho que deu. Eu tenho um amigo pastor, ele ficou viúvo, ele tinha 3 filhos, casou-se com uma senhora que tinha outros 3, e hoje, um dia eu estava vendo uma foto no gabinete dele, ele, a mulher, os 6 filhos, mais não sei quantas noras, não sei quantos genros, mais uma carroça, um enxoval de netos. E eu falei assim, família bonita, hein, reverendo? Ele falou, meu amigo, os anjos que vieram trabalhar aqui em casa para a gente virar família, está todo mundo no benefício agora. Endoidaram todos, está todo mundo no benefício. Todo mundo aposentado. Sabe, nada nas nossas vidas é fácil. E aí eu aprendi com a Malu e com a vida uma oração de Santa Teresa de Ávila que dizia que é justo que aquilo que muito valha, muito custe. Talvez, irmãos, na era do fast food, na era da comida rápida, nessa geração miojo, nessa geração instantânea, nós nos esquecemos que talvez alguns dos pratos mais saborosos que nós produzimos ou que nós provamos, eles não ficam prontos em 2 minutos. Aquela costela que a irmã faz. Quem aqui sabe fazer uma costela internacional? Levanta a mão aí, por favor. Fábio, anota o meu número aí. Louvar, não se acanhe. Pode chamar a igreja toda para domingo almoçar com a nossa chefe ali. Diga aí, chefe. Os pratos mais elaborados saem em 2 minutos? Saem, não. Nem o miojo, né? O miojo é 3, tá bom. Sai em 3 minutos, então. Aqui o culto é interativo. A minha assessoria está querendo me derrubar. Entendeu? Agora eu vou criar o cercadinho do tio Tércio lá atrás e vou deixar vocês lá. Os pratos mais deliciosos não são assim não, gente. Eles levam tempo. Algumas das nossas conquistas mais significativas, elas estão envolvidas no processo e por vezes esse processo é longo e não poucas vezes esse processo é doloroso. Não poucas vezes esse processo, aos olhos humanos, é desanimador. Como nós vamos entrar nesta cidade se as portas estão rigorosamente fechadas? Como nós vamos alcançar esta vitória se aparentemente aquilo que temos é muito menor do que aquilo que precisamos? Como nós vamos avançar como igreja e fazer tudo aquilo que temos que fazer? Se de repente, no encontro entre receita e despesa, o que sobra é muito pouco. O terreno das impossibilidades continua sendo um dos terrenos aonde grande parte das nossas inesquecíveis vitórias são geradas. Deus está gerando vitórias para nós em meio às impossibilidades. Louvado seja Deus por isso. Mas para entrarmos na arena e combatermos, nós precisamos entender que não poucas vezes
as aparências nos enganarão. Ou melhor, não poucas vezes, a palavra de Deus vai estar numa direção e a nossa vida vai estar noutra, ou os acontecimentos estarão indo noutra. Perceba o que diz o verso de número 2. Verso 2 diz assim: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Você estudou, e você deve se lembrar disso, pelo menos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Eu nem sei se o pessoal ainda estuda aquele tanto de pretérito que a gente estudava antes. Pretérito, mais que perfeito, imperfeito. Ainda estuda isso? Subjuntivo, sei mais o quê. Futuro do pretérito, tinha isso, né? Mas para o futuro do passado, é saudade que a gente não viveu, né? É pretérito mais que perfeito. A gramática não é fácil, não. Ênclise, mesóclise, próclise. O negócio não é fácil, não. Mas volta o texto aqui, por favor. Vamos fazer aqui um exercício de conjugação verbal. Cadê o texto? Verso 2. Diz assim: saiba que... Qual é a palavra que está ali? Entreguei. Esse verbo, isso vai cair no Enem, tá? Você que vai prestar o Enem esse ano. Esse verbo... Tem coisa que eu tenho medo de perguntar e o povo errar, e eu tenho que falar igual o Chaves. Ai, que burro! Esse verbo, gente, se você não souber, fica quieto, por favor, mas não me faz passar vergonha. Entreguei. Está no futuro, está no presente ou está no passado? Aí, pretérito perfeito, mandou bem, hein? Entreguei. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Senhor disse que já tinha entregue, mas já tinha entregado? Nesse momento, Jericó, seu rei e seus homens de guerra, do ponto de vista tangível, já estavam nas mãos de Josué e seus homens? Não. O senhor está dizendo que entregou, mas o muro está aqui. O senhor está dizendo que já entregou, mas os soldados estão ali. O senhor está dizendo que entregou, mas a sentinela continua montada. O senhor está dizendo que entregou, mas o rei está lá dentro dando ordens para que ninguém saia e ninguém entre. Senhor, ou eu não estou entendendo, Senhor, ou isso tudo é uma grande pegadinha. Você não lembra da história de Lázaro? Essa doença não é para a morte. E o que aconteceu com Lázaro, gente? Morreu. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada, porque a palavra está indo nessa direção, mas as circunstâncias estão caminhando em outra. E às vezes, irmãos, tudo que nós temos é uma palavra do Senhor. Às vezes nós temos circunstâncias que são profundamente adversas, circunstâncias que têm de tudo para nos fazer desistir, jogar a toalha, voltar atrás. É por isso que é tão importante você ter a certeza que quem te colocou aonde você está, na posição que você está, não foi outra pessoa senão o Senhor, porque a Bíblia diz em Jeremias que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Irmãos, eu não gosto, mas às vezes eu falho com a minha palavra. Não gosto, mas fazer o quê? Tem gente que fala assim, não, eu quando digo que vou fazer, eu faço. Às vezes você não faz. E não estou falando de uma falha moral, não estou falando do seu caráter, eu estou falando só da sua humanidade. Você não tem controle sobre todas as variáveis do universo. Se eu disse que vou nessa festa, eu vou. Você não sabe se amanhã pode amanhecer enfermo, pode ter uma chuva na sua rua.
Você pode ser chamado para um trabalho novo. Não, morrer, pode morrer também, pode morrer. Mas pode ganhar uma viagem para Dubai, aí você vai comer o churrasquinho comigo ali? Não vai, você vai para Dubai. Nós não temos controle sobre todas as variáveis da nossa vida. Por isso que é muito importante nós sabermos que estamos colocando o nosso pé debaixo da palavra do Senhor. Foi a experiência de Pedro quando eles passam a noite inteira sem conseguir pescar. O Senhor os encontra pela manhã, ordena que eles naveguem até águas profundas, e diz o texto que Jesus fala: lancem as redes para pescar. O melhor horário para pescar não é de manhã, o melhor horário para pescar é à noite, é onde os cardumes mais passam. Mas Pedro diz assim: Senhor, nós passamos aqui a noite inteira, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. As circunstâncias estão nos dizendo que não vai dar certo. Mas uma vez que nós temos uma palavra do Senhor, ainda que tudo diga não, se a palavra do Senhor diz que sim, nós vamos seguir na direção da palavra do Senhor. Irmãos, entendam uma coisa, entendamos uma coisa. A igreja, ou a qualidade espiritual de uma igreja, nunca será superior ao compromisso espiritual, à qualidade e envolvimento espiritual de cada um dos seus indivíduos, de cada um dos seus membros. Nós não nos reunimos aqui, eu lembro quando eu era criança, costumava-se muito dizer assim: nós vamos à igreja para recarregarmos as nossas baterias espirituais. É como se a igreja fosse um lugar de uma chupeta gospel. Sabe quando o carro está com a bateria ruim e dá uma chupeta? Só não pode desligar. Então a gente ia no domingo, o pastor pegava um fio aqui, outro aqui, ligava, dava uma chupeta, o carro ligava e a gente ia andando. Quarta-feira só pegava no tranco. Ainda bem que já vinha quinta, sexta e sábado, sexta para sábado, louvado seja misericórdia. Aí era perdição, aí domingo a gente voltava para dar o tranco. Dava o tranco, animava e voltava. A gente não vem aqui para dar um tranco. O que nós celebramos aqui, irmãos, em comunidade, só faz sentido e só faz diferença se for resultado daquilo que nós experimentarmos na individualidade. O valor de uma igreja não está só na sua celebração coletiva. Quando a gente enche esse salão de gente, e o povo pula, e o povo chora, e o povo se arrepia, e diz que Deus está aqui, e que o Espírito Santo fez isso, fez aquilo, não. Na verdade, a coletividade só ganha significado se ela for expressão da individualidade. É por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Josué conhecia a voz do Senhor. Ele foi criado aos pés da tenda. Se você ler o livro de Deuteronômio, o livro de Números, você vai ver que todas as vezes que Moisés ia para a tenda se encontrar com Deus, Josué ficava do lado de fora. Josué foi um homem que foi treinado ao longo da sua juventude, da sua mocidade, por um homem que ouvia a voz de Deus. Por isso, quando chega a vez dele de assumir, ele já tinha intimidade com essa voz. Abro parênteses para dizer que nós mais velhos precisamos de Josués que estejam do lado de fora da tenda. Nós precisamos, irmãos, passar para os nossos filhos, para os nossos netos, paixão pelo Senhor. Quantas paixões nós passamos. Semana passada, houve uma tragédia no Uruguai. O Flamengo foi desclassificado da Libertadores. Eu vou ser o representante masculino do cercadinho do tio Tércio. Eu estava aqui em cima, acho que eu estava na reunião, não sei o que foi.
Daqui a pouco o Caleb me liga. O Caleb estava destroçado, parecia que tinha caído uma bomba em casa. Pai, o senhor viu o que aconteceu? Esse Tite quer acabar com a gente. O menino, errado não estava. O menino chorava e desesperado. Aí o Jeremias virou para mim e falou assim, a culpa é sua. Foi quinta-feira, colocou essa idolatria no menino, agora, ó, agora tire. Eu fiquei pensando, irmãos, quais outros valores eu tenho passado com a mesma intensidade para o meu filho? Quando eu entro na tenda, como Moisés, será que ele é um Josué que fica do lado de fora observando o que está acontecendo? Ou a grande herança que eu vou deixar para o meu filho quando eu partir é de um torcedor apaixonado pelo Flamengo? Amados irmãos, Josué, durante os 40 anos do deserto, ele ouviu a voz do Senhor. Quando Moisés morreu, e ele foi escolhido para ser o sucessor, ele sabia que quem o estava convocando era o Senhor. Por isso agora, quando o Senhor fala com ele, mesmo com circunstâncias contrárias, o seu coração não desfaleceu, porque ele já conhecia a voz do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que só entra na luta quem está disposto a marchar, apesar ou a despeito das circunstâncias. Mas deixe eu falar uma última coisa. Não existe possibilidade de marcharmos sem a presença de Deus. Irmãos, fazer qualquer coisa na vida da igreja sem Deus é uma loucura. John Haggai, ele escreveu uma frase que se tornou célebre, onde ele dizia o seguinte: tenha um sonho tão ousado, mas tão ousado, que se Deus tirar a mão dele, você já está condenado ao fracasso. Irmãos, um dia, estava conversando com um gerente de banco, e eu pedi que ele me explicasse por que igreja é negócio de risco. Porque para uma igreja conseguir uma linha de crédito, é uma lenha. Ele falou, eu vou explicar para o senhor. E não é nenhuma questão moral. É porque nós temos as classificações, e dentro das classificações, temos aquelas que são os grupos de risco, que vocês estão nisso. Por quê? Irmãos, quem aqui tem certeza que o povo vem domingo para o culto? Quem tem certeza? Ninguém. Aí ele falou assim, se o povo não vai domingo, aí o senhor pegou um valor aqui no banco, o senhor tem que pagar. A igreja vive do quê? Eu falei, da fidelidade de Deus. Ele falou, pastor, não romantiza. A igreja vive de dízimo e oferta. Se o povo não oferta, não dá dízimo. O povo não vem, não dá dízimo, não oferta, vocês vão ver do quê? Como é que vai pagar as contas? Ele falou, vocês fazem coisa de louco, igreja é coisa de maluco. Eu falei, por quê? Ele disse assim, vocês alugam uma propriedade, compram um prédio, fazem prestação, sem ter nenhuma garantia. Porque um empresário é assim, ele olha a média do faturamento da empresa dele e diz assim, não, de acordo, e a gente não age com irresponsabilidade não, tá, irmãos? Ele olha a média de faturamento, ele olha como o mercado está se comportando, e a partir disso faz as suas projeções. Funcionário público, seja ele municipal, federal, estadual, ele sabe que no dia tal, no dia X,
seja o tio Jota, o tio Paulo ou o tio Lula, vai depositar na conta. Mas e a igreja? Ele falou, por exemplo, a sua igreja vende o quê? Nada. Não vende um sabão da consagração, um creme de beleza da Rainha Esther, podia, né? Irmão, passa esse creme aí, quem for feia vai ficar bonita em 2 dias. Eles não vendem nada. Ele falou, eu sou filho de pastor batista, e pastor batista ainda é pior, pastor batista, presbiteriano. Os tradicionais são piores, que nem pedir dinheiro sabe. Pede dinheiro como se estivesse, fala de dinheiro como se estivesse falando de pornografia. Irmão, vamos ajudar, sabe como é que é? Mas, você não fica à vontade, não sei o quê. Ele falou, é um negócio de risco. Aí ele falou assim, agora, por outro lado, vocês têm uma coisa que nenhum outro grupo tem, que é um avalista, que é dono dos céus e da terra e que é Senhor de todas as coisas. Irmãos, eu uma vez estava em Brasília, numa van, com Luiz de Carvalho, já estava com o senhor. Luiz de Carvalho foi, salvo engano, um dos primeiros cantores evangélicos a gravar um LP. Ele, Feliciano Amaral, o pessoal mais antigo. Quem nunca ouviu, é esse pessoal bem mais antigo, né? Esse eu nem nunca ouvi falar, da sua época. Vozeirão do Luiz de Carvalho. Eu estava numa van com ele, indo para uma concentração evangelística, e eu falei assim, mas, pastor Luiz de Carvalho, irmão Luiz de Carvalho, como é que foi que o irmão chegou aí no mercado? Ele falou assim, eu era a segunda pessoa das lojas Mesbla. Quem aqui lembra da Mesbla? Levanta a mão. Você sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Mas tudo bem. A Mesbla. Ele falou, eu era o segundo homem da Mesbla. Na verdade, o terceiro. Tinha um chefão, tinha o filho dele e eu. Para o Brasil. E Deus falou comigo assim, Luiz, deixa tudo e vem me servir. Ele foi na presidência da Mesbla e disse assim, olha, eu estou largando tudo, porque Deus está me chamando para um ministério em tempo integral para cantar por esse Brasil e pelo mundo, anunciando Jesus. E disse que o presidente da Mesbla virou para ele, o diretor-geral, falou assim, olha, Luiz, esse negócio de cantar para crente não vai dar certo. Você vai quebrar. E no dia que você quebrar, a Mesbla vai estar aqui de portas abertas para te receber. E ele tinha uma voz bem grave e fez assim, a Mesbla fechou e eu estou cantando para Jesus até hoje. Deus não falha. A ordem foi a seguinte, Josué, tudo que você for fazer, se você olhar no verso de número 4, se você olhar no verso de número 6, se você olhar no verso de número 11, se você olhar no verso de número 8, se você olhar no verso de número 13, se você olhar no verso de número 14, há uma expressão que se repete. Há um objeto que sempre estava presente, que era a arca. A arca representava a presença de Deus. A arca era um móvel de madeira, dentro dele tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná escondido, o maná escondido. Ela era como que uma arca, um móvel, em cima tinha 2 querubins, um de frente para o outro, em cima um tampão, aonde era aspergido sangue, e ali havia
a experiência do perdão dos pecados, mas a grande verdade é que a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus deu toda a orientação para ele, mas deu uma orientação que foi se repetindo várias vezes: não faça nada sem a arca. Não faça nada sem a arca. Não dê um só passo sem a presença de Deus. Irmãos, a gente precisa parar de orar por desencargo de consciência. Tem gente que ora por desencargo de consciência. Vai viajar, está dentro do carro, fala assim: eita, vamos orar, gente. Não pode sair sem orar, não. A gente precisa orar com aquela convicção de que se o Senhor não nos guardar, nós lá não chegaremos. Se a boa mão do Senhor não estiver conosco, nós lá não nos divertiremos. E se Ele não nos trouxer de volta, aqui não estaremos. Nós precisamos, irmão, da arca. Qual é a coisa mais importante na batalha? A presença de Deus. O que a gente vai enfrentar aqui, irmão, é uma batalha. Se você me perguntar assim: pastor, quanto vai custar? Eu ainda não sei não, irmãos. E nós já temos tudo bem. Se eu não sei, como é que eu vou dizer que a gente tem? Mas uma coisa eu sei. Nós estamos buscando a Deus, irmãos. E na presença de Deus, toda necessidade é suprida. Talvez o que esteja faltando na minha vida e na sua vida, sabe o que é? Mais da presença de Deus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, não estou falando de vir para a igreja, não estou falando de rito, eu estou falando de, sabe, experimentar Deus no dia a dia. Quero orar com você, pedindo ao Senhor que Ele faça algo nas nossas vidas, pedindo a Deus que Ele toque nos nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos declarar ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer, prosseguir em te conhecer, pois esse é o alvo da minha vida, Senhor. É declarar que tudo que eu quero está em Ti. Todas as nossas vidas nós colocamos nas mãos dEle.